Preservar a história é uma coisa muito importante. E a Volkswagen, que está comemorando 70 anos de Brasil, está fazendo isso de uma forma bem bacana. Ela criou um espaço dentro da primeira fábrica no Brasil, a fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo. Criou um espaço chamado Garagem Volkswagen, onde conta a história da fábrica, né, com os produtos que ela produziu, né, durante esse período. Tem vários produtos aqui, desde o primeiro até o último. É um espaço muito bacana. Aliás, ela é a primeira fábrica no Brasil a ter um museu. A exemplo do que acontece lá na Europa e Estados Unidos, né, onde todas as fábricas têm o seu museu. E eles começaram agora e estão criando esse museu e estão ampliando. Pena que ainda, por enquanto, ele não é aberto ao público, só para visitas especiais, né? Mas tem plano de, a partir do ano que vem, ele ser aberto também ao público. Porém, enquanto isso, eu vou mostrar alguma coisa para vocês, ok? Vem comigo! Esta é a famosa Kombi Corujinha. Foi o primeiro carro a ser fabricado no Brasil pela Volkswagen, né, aqui na fábrica de São Bernardo do Campo, na fábrica da Anchieta. E ela se tornou hoje um ícone mundial, né? A Kombi é algo assim que é requisitadíssima, né? Concorrida pelos colecionadores de carros. Ela virou um ícone mundial. A primeira Kombi, ela começou a ser produzida em setembro de 1957 e ela tinha um motor 1200 refrigerado a ar, um motor 1200 refrigerado a ar. E a Kombi ficou em produção até agosto de 2013, tá? E depois disso tornou-se um ícone. Bacana da Kombi, ela foi usada não só para transporte, né, de até 9 pessoas, né, inclusive como veículo escolar, né, como ônibus escolar, como furgão, para o transporte de carga. E o grande barato dela é que, apesar do tamanho e da pouca potência do motor, ela conseguia levar até 1 tonelada. Este é o famoso Volkswagen Sedan 1600, né, 4 portas, que ele foi lançado em 1967, no fim de 1967, e tinha como característica ser o primeiro carro de 4 portas feito pela Volkswagen aqui no Brasil. Ele veio para brigar com o então Corcel, né? Ele tinha um motor 1600 com um carburador só de 60 cavalos. E o carro, por causa dessas suas linhas quadradas, né, ele acabou ganhando um apelido muito peculiar, Zé do Caixão. Não deu muito certo, né? Em 71 ele parou de ser fabricado, tá? Mas era um carro bem interessante, né? Ele tinha painel imitando jacarandá, dá só uma olhada, né? Ele era bem luxuoso para a época, né? Claro que não tinha muito espaço, mas ele acabou sendo abandonado, tá? E depois dele veio uma série de outros carros baseados na mesma plataforma, que eu vou te mostrar. Um deles foi o Volkswagen 1.6 TL, né, que foi derivado da mesma plataforma do Zé do Caixão e já vinha com a nova tendência do mercado, né? Ninguém queria carro 4 portas e aí eles passaram a fazer o TL, que tinha essa traseira tipo fastback, né, caída. Passaram a fazer só com 2 portas, que era a grande preferência do mercado na época. Uma das coisas que diferenciava o TL, né, o TL de Touring luxo, era o motor 1.6, tá, que era chamado motor plano. Ele tinha 2 carburadores e a ventoinha baixa, o que permitia com que ele tivesse um porta-malas também aqui atrás, coisa que o Zé do Caixão não tinha. Esse motor dele também tinha mais potência, era 1.6 e ele fornecia até 65 cavalos, tá, de potência, barato. E ele ficou em produção
até 1976. E essa é a Variant 2, tá? Uma evolução da Variant. A Variant era a versão perua do TL, né? Ela também tinha 2 portas. E em 1977, as peruas estavam em alta também no nosso mercado. A Volkswagen resolveu fazer uma atualização da Variant, né? Criou outra Variant. E ela tinha umas coisas bem diferentes, né? Essa versão, ela perdeu a suspensão dianteira por barras de torção para ganhar uma suspensão independente dianteira do tipo McPherson, tá? E atrás, apesar de continuar por barra de torção, ela não tinha mais aqueles semi-eixos rígidos. Ela fazia com que as rodas, né, ela tinha uma suspensão que fazia com que as rodas subissem e descessem retas, né? Não dava aquela cambagem negativa e positiva, aquele famoso balanço dos Fuscas, né? Que prejudicava a estabilidade. Era uma evolução bem legal, né, na parte mecânica. Vou dar uma olhada aqui agora no interior dela. Ela tinha um estilo baseado no da Brasília, que era uma versão, né, menor, né, aquela versão feita para substituir o Fusca, mas nunca substituiu. Daquela bem espaçosa Variant 2 por dentro. E como mandava na época, né, todos os veículos eram de 2 portas. E esta é a famosa Brasília, né, que foi criada para substituir o Fusca, né, mas ela nunca conseguiu. E o bacana da Brasília é que ela foi inteiramente projetada aqui no Brasil, né, por engenheiros, projetada e desenvolvida aqui no Brasil, por engenheiros brasileiros. Isso é muito bacana. Ela foi apresentada em 1973. Ela também foi baseada na plataforma do Fusca 1600, né, do Zé do Caixão, né? E ela tinha um motor 1.6, o mesmo motor 1.6 de 60 cavalos. Depois ela passou a ter o motor 1.6 com dupla carburação de 65 cavalos. Ela foi produzida durante 9 anos, né? Ela saiu de linha em 1982. Olha aí que bacaninha, que ela era muito bacana, a Brasília. No carro, uma das grandes atrações dela era o espaço interno, né, que era muito grande. Era basicamente o mesmo espaço interno da versão da Variant 2. Isso fez com que ela tivesse muito sucesso, apesar de ser produzida só por 9 anos. Olha como era espaçosa atrás. Coisa que os carros de hoje ficam devendo, né? Espaço atrás. E este é o famoso Volkswagen SP. Esse é um SP1, né? Tinha o SP1 e o SP2. Esses carros também foram projetados e desenvolvidos por engenheiros brasileiros. Era a versão esportiva da Volkswagen, né, que na época, estamos falando dos anos de 1970, né, ele foi apresentado em 1972. E os esportivos eram a grande sacada do momento do mercado, né, e a Volkswagen e o Puma, e o Volkswagen Puma fazia muito sucesso. E a Volkswagen resolveu fazer um carro esportivo também. E o bacana é que esse carro, todo desenvolvido aqui no Brasil, ele é considerado até hoje o mais bonito Volkswagen já produzido. E realmente é muito bacana, né? O carro é muito legal. A versão SP1 tinha um motor 1.6, né, de apenas 65 cavalos, enquanto que o SP2 ele tinha um motor 1.7 com 75 cavalos. Bom, o SP1 fez muito sucesso, né? Foram produzidas menos de 100 unidades, né? E essa é uma das raras dela, né? A versão mais rara do modelo é essa aqui. Era uma versão mais simples, né? Com um acabamento mais simples, mas mesmo assim tinha bancos em couro, né? Volante esportivo, painel completo.
e por isso foram produzidas menos de 100 unidades, né? Essa aqui é uma raríssima, é um modelo que sobrou aqui na Volkswagen e eles, inclusive, tem pouca quilometragem, né? É bem novo o carro, vamos ver quantos quilômetros tem, se dá para ver, né? Olha lá, só tem 47 mil quilômetros, né? O carro está bem pouco rodado, né? E o SP2, apesar de ter um motor mais forte, mesmo com 75 cavalos, ele não tinha assim, um desempenho esportivo, né? Acabou não fazendo muito sucesso no mercado. E por causa desse fraco desempenho, ele acabou sendo descontinuado, ele foi produzido só até 1976. De qualquer maneira, é um carro que ainda conserva umas linhas maravilhosas. O carro é muito bonito, até hoje. Dá uma olhada. Quer saber de uma coisa interessante sobre o Volkswagen SP? O SP1 e o SP2? O SP era em homenagem ao estado de São Paulo. Mas devido à pouca potência do motor, tanto do SP1 quanto do SP2, ele acabou ficando conhecido como Volkswagen sem potência. Bom, e esse, claro, é o Fusca, né? Não poderia deixar de estar aqui, né? O famoso Fusca, né? Que ele começou a ser produzido, né? Que ele começou a ser montado no Brasil, né? Em 1953, num galpão, né? Aqui no bairro do Ipiranga. Ele era importado da Alemanha, começou a ser montado aqui. E a partir de 1959, ele começou a ser fabricado aqui na fábrica da Anchieta. Esse é um modelo mais recente, né? E ele teve motores, né, como sempre, né, refrigerados a ar, né? A maioria dos Volkswagen nessa época, maioria não, todos os Volkswagen nessa época tinham um motor refrigerado a ar, né? E ele começou também com motor 1.2 de 30 cavalos, depois passou para o motor 1.3, depois também teve motor 1.5, que foi chamado de Fuscão, e ganhou até o motor 1.6, né, com dupla carburação, inclusive era uma versão esportiva, né? O Fusca foi produzido, né, na primeira fase até 1986, tá? E esse aqui é o último exemplar deles. E depois, quando no governo do Itamar Franco, né, foi criado o plano do carro, o famoso carro popular, né, e a produção do Fusca, né, foi retomada em 1993, aí só com motor a álcool, né, motor 1.6 a álcool, e que durou até 1996. Então, para quem não conhece, vamos mostrar aqui dentro como é que ele é. Tá vendo? Era bem mais simples, né? Um bom espaço aqui na frente e um pouco mais apertadinho aqui atrás, né? Mas apesar disso, muitas famílias brasileiras rodaram esse Brasil todo com eles, né? Realmente é um ícone da indústria automobilística, não só brasileira, mas mundial. Do Fusca sempre foram feitas muitas variações, né? Uma delas era o Fusca conversível, que nem esse aqui. Ele nunca foi fabricado aqui no Brasil. Na Alemanha você podia comprar o Fusca conversível, né? Era de fábrica. Esse exemplar aqui é um Fusca transformado, né? É um Fusca brasileiro que foi transformado em conversível por uma empresa chamada Sulan, que ela fazia transformações, ela customizava carros brasileiros, né? E uma das customizações que ela fazia era fazer o Fusca conversível. Foram produzidas só 4 unidades dele, né? E essa é uma delas, né? Com estofamento de couro, tinha, tinha um acabamento muito mais luxuoso, volante diferenciado, né? E, claro, a capota conversível. Não era elétrica, você tinha que subir e descer ela na mão, mas você podia curtir o sol de uma maneira muito mais legal do que um simples teto solar, né? Olha que bacana, o carrinho ficou muito legal, né? Inclusive as rodas, né? Ele tinha rodas de liga leve, na época de aro 13 polegadas.
muito legal, né? E o motor, claro, era um motor 1600 com 2 carburadores de 65 cavalos, que também não dava um grande desempenho para o carro. E este é o famoso Passat, né? Um carro que tem uma história muito interessante aqui na Volkswagen. Essa versão é a GTS, a 1.8 GTS, a última que foi fabricada em 1988. Tá? Esse carro foi muito moderno na época, né, quando ele chegou em 1974. Né, ele foi lançado no Brasil, o Passat, em 1974, um ano depois que ele tinha sido lançado na Europa. E marcava aqui no Brasil, né, a virada da Volkswagen, que até então só produzia motores refrigerados a ar. E né, falava que a grande onda era motor refrigerado a ar, porque aí não fervia, coisa e tal. E aí, em 1974, ela foi obrigada a reconhecer que a tecnologia avançava e que os motores refrigerados a água eram os melhores, né? Que eram mais eficientes, né? Tinham mais potência e principalmente muito mais econômicos. E o primeiro Passat tinha um motor 1500 que desenvolvia 78 cavalos. Logo depois que foi lançado, né, um ano ou dois depois, veio a versão TS, Touring Sport, com um motor 1.6 de 96 cavalos. Era o carro da garotada, todo mundo queria ter esse automóvel. E depois do fim, né, quando ele estava no fim, né, já perto da coisa, ele passou a ter o motor 1.8, né, com 100 e poucos cavalos de potência, né, era um foguete, foi o melhor, já com câmbio de 5 marchas, né, era um foguetão, né, um carro estava perfeito, era um carro muito bem adaptado às condições brasileiras, mas já estava ultrapassado e vieram modelos mais novos. Eu gostava tanto do Passat que eu acabei tendo 3. Tive um 74, né, motor 1500, depois tive uma versão chamada LSE, que era a versão 4 portas, né? LS era Luxo Special Executivo, o E de Executivo, que ele tinha 4 portas e o motor do TS, né? Motor 1.6 de 96 cavalos. E por fim, tive um modelo 82, tá? Já com motor a álcool, que era um foguetão também. Muito bacana. Esse carro me deixou muita saudade. Não só a mim, mas a muita gente. Claro que no museu não pode faltar o Gol, né? Que foi lançado em 1980, né? Essa aqui é a versão daquele ano, né? Do lançamento. Ele veio para substituir o Fusca, né? Com uma versão mais moderna dele, né? Linhas mais quadradas. Tá? E esse era com motor 1.3L. Do Fusca, ele mantinha na época, né, em 1980, quando foi lançado, o motor 1300 refrigerado a ar, que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Esse motor desenvolvia 42 cavalos. Então está aqui o motor 1300 refrigerado a ar. E esse motor, ele tinha sido enviado para a Porsche para desenvolver, né, um motor que fosse mais potente, né, refrigerado a ar, mais potente e mais econômico, inclusive, né? E a Porsche fez várias modificações, inclusive a ventoinha, né, essa ventoinha tipo turbo, né, que era típica dos carros da Porsche, né? Mas o motor tinha várias modificações. Mas a Volkswagen, por questão de custo, né, foi simplificando o motor, né, para que ele ficasse barato. E o desempenho do Gol com esse motorzinho acabou não sendo lá essas coisas, né, com 42 cavalos apenas, ele tinha um desempenho muito fraco, né, e não foi muito bem no começo, né. Outra coisa interessante é que ele mantinha o step dentro do cofre do motor para ganhar espaço no porta-malas. O engraçado é que essa solução do step, que era usada pelo Fiat 147, criou uma história muito gozada. Como esse motor 1.3 não era lá essas coisas, né, para o desempenho do Gol,
eles acabaram colocando o motor 1.6, que tinha 2 carburadores, né? Aqui é o interior do Golzinho, tá? Essa aqui é a versão bem completa, era a versão de luxo dele, né? Painel todo, deixa eu ver aqui, tá dando painel todo sofisticado, né? Lá tinha contagiros, né? Era a versão de luxo, era bem completa, todos os termos, né? Mas aí, voltando à história, né? Quando eles colocaram o motor 1.6, o carro tinha 2 carburadores, portanto o step acabou voltando, né? Quer dizer, acabou sendo colocado no porta-malas, roubando o espaço do porta-malas. A história é a seguinte, que um dia o presidente da Volkswagen foi numa concessionária, né? E viu que eles estavam no motor 1.6, né? Nos Gol com motor 1.6, eles estavam colocando o step lá na frente. Ele olhou, né? Falou, mas como é que vocês conseguiram? Falou, simples, né? Viramos o step de cabeça para baixo, a parte interna da roda cobre o carburador, mas não impede a entrada de ar, e o porta-malas ganha espaço. Não é para falar que no mesmo dia o presidente convocou toda a engenharia e deu aquela dura em todo mundo, né? 2 versões que foram baseadas no Gol, né? Que depois ele também acabou ganhando o motor refrigerado a água, né? A mesma mecânica, o mesmo conjunto mecânico que era usado no Passat. Uma delas foi o Voyage, né? Um sedã, 3 volumes, né? Primeiro com 2 portas, depois também teve a versão 4 portas, tá? E outra, também como era moda, né? E para substituir a antiga Variant, tinha a versão perua, batizada de Paraty, tá? Que também, como mandava a moda da época, a perua só tinha 2 portas. E como o restante da linha, usava o motor 1.6 refrigerado a água. Tinha um estilo bem legal, né? O espaço interno também era muito bom. Tinha um painel também bem completo, né? Um acabamento bacana, né? Também teve versões, o famoso banco Recaro, né? Que era uma coqueluche da época. O câmbio era manual de 5 marchas, né? E tinha até que um espaço razoável aqui atrás, né? Além de um bom porta-malas. Uma coisa interessante é que o Voyage também teve uma versão chamada Fox Sedan, que foi feita especialmente para ser exportada para os Estados Unidos. Ela tinha várias coisas, né, para atender às normas, né, a legislação norte-americana, né, para poder se enquadrar nas leis norte-americanas, né, como essa lanterninha lateral, tá, os para-choques maiores, né, para absorver melhor os impactos. E ela foi exportada para lá com algum sucesso, né, no começo, mas depois o pessoal não confiava muito por ser um produto feito no Brasil, né, e as exportações acabaram sendo encerradas, tá? E uma coisa interessante é que vários modelos desse Fox, né, feito para os Estados Unidos, foram usados num filme do Batman, né? Não lembro o nome do filme, mas foram usados, né, para serem explodidos. Acredite, o carro acabou se tornando até astro de cinema, só que sendo destruído no filme. Vários exemplares foram destruídos. Ele tinha também um acabamento bem diferenciado, né, bem ao gosto dos americanos, né, com esse estofamento xadrez. Foi uma fase da Volkswagen que resolveu também fazer veículos para exportação, inclusive para mercados sofisticados como os Estados Unidos. Em 1987,
foi criada a chamada Auto Latina, que era uma fusão da Volkswagen com a Ford. E dela nasceram novos produtos da Volkswagen, baseados na plataforma do então Escort, que era produzido pela Ford. E em 1990, saiu o primeiro fruto da união da Volkswagen, né, que foi esse Apollo, uma versão de 2 portas, né, com as características da Volkswagen, né, motor AP e bom espaço interno, um acabamento legal, tá, que era a versão 2 portas do modelo. E logo depois veio o chamado Pointer, que era a mesma versão, só que com 4 portas, tá, e que durou enquanto durou a chamada Auto Latina. E essa era a versão mais familiar, né, com 4 portas. Essas alturas, os carros com 4 portas já começavam a voltar a ter o interesse do público. E as fábricas começaram também a fazer as versões com 4 portas, né, que eram, óbvio, né, que hoje que a gente tem são muito mais confortáveis. A Auto Latina só durou até 1996, quando foi desfeita, né, a união, né, voltando a ser só Volkswagen e só Ford, e tanto a produção do Apollo como do Pointer foram encerradas. O Gol também teve suas versões esportivas, né? Começou em 1984 com o famoso Gol GT, até tive um, que tinha motor 2.0 de 99 cavalos, que andava doidado. E depois, em 1989, lançou o famoso Gol GTI, que se tornou um ícone, que foi o primeiro carro a ter injeção eletrônica fabricado no Brasil. É um marco, né? Ele tinha um motor 2.0 de até 120 cavalos. Um foguete para a época. E este é o Santana, o famoso Santana, que em 1984 marcou a entrada da Volkswagen no segmento de sedãs de luxo, né? De carros de luxo. E ele era equipado com motor 1.8, que gerava 82 cavalos com gasolina e 95 com etanol. Na época não tinha flex, né? Tinha a gasolina ou a álcool, né? Ou a álcool ou etanol. Tá? E o carro realmente era muito bem acabado internamente. Tá? Tinha versão 2 e 4 portas. Lá da versão 2 portas era só feita no Brasil, né? Nunca teve lá na Europa, apesar de ser um carro que era produzido também lá que ele começou a ser produzido lá na Europa, né? Foi desenvolvido pela Volkswagen lá, era muito espaçoso. Daqui, ó, aqui atrás também tinha um bom espaço. Era um carro muito, muito cobiçado na época, né? E ele gerou também a Quantum, né? Que era a versão perua e que tinha um grande diferencial na época, né? Perua, que ela tinha 4 portas. Na época ainda os carros com 2 portas, eles ainda eram os preferidos do mercado. E ela usava o mesmo motor do Santana e tinha um espaço interno parecido, com um grande porta-malas, né, como convém a uma perua. E o Santana foi produzido até 1999. E o Voyage Fox, que foi exportado para os Estados Unidos, acabou cedendo o nome para o Fox, que todos nós conhecemos, que foi produzido. E esta, aqui no Brasil, teve também, foram vários modelos desse Fox, foram exportados para a Europa, e este é o último modelo que foi produzido, né? O último que saiu da linha. Legal, né? Também está aqui na garagem Volkswagen, em lugar de honra. E claro, como não podia deixar, o último Gol produzido, o Gol Last Edition, também está aqui. Né? Afinal, ele é o fim da história de 42 anos
do modelo que virou um ícone aqui no Brasil, né? E esta versão é exatamente a última que saiu da linha de produção, né? Tá? Inclusive está pouquíssimo rodado, não vou mostrar para vocês daqui a pouco, né? Muito bacana. E ele também, né, ele encerra a história do famoso carrinho da Volkswagen, que tinha a missão de substituir o Fusca, mas acabou tendo sua própria vida, né? Olha aí, só tem 44 quilômetros rodados. Bacana, né? Uma surpresa foi que apareceu, de repente, do nada, a Kombi elétrica, a ID Buzz, né? Que representa o futuro da Volkswagen aqui no Brasil, né? Quer dizer, a eletrificação de todos os carros. E essa é a famosa Kombi elétrica, né? A ID Buzz. Ela só foi colocada aqui pra gente, né? Foi assim um charme que eles fizeram pra gente. Ela normalmente não vai estar aqui na garagem Volkswagen, né? Você vai acabar vendo elas no concessionário. Então, olha como ela é por dentro, que é bacana. A Kombi elétrica, a evolução da velha senhora Kombi. É muito bacana, né? Espaçosa, tá? Ela só leva 5 pessoas, né? Mas também com muito conforto, hein? Olha só, e luxo. Olha só que bacana aqui por dentro. ID Buzz. Agora mais um pouco da parte interna dela, né? Aqui, ó, tem mostrar para vocês o lado do motorista, né? Com bancos com regulagem elétrica. Da velha senhora ela não tem nada, né? Ela só tem uma leve semelhança, né? Olha só o painel dela, que bacana. Multimídia. Vocês já imaginaram viajar num carro desse? Deve ser muito legal, né? E confortável, principalmente silencioso, né? E aí, pessoal? Gostaram desse pequeno aperitivo? Eu espero que sim. Bom, agora é torcer para que a Volkswagen abra logo ao público, para que muito mais gente possa vir a curtir esse acervo que é fantástico. Então é isso aí. Um abraço e até a próxima.